Hoje a gente vai falar de um filme que foi banido em vários países, gerou acusações de crueldade animal, chocou críticos do mundo inteiro e mesmo assim acabou preservado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos como obra cultural importante. Sim, eu tô falando de Pink Flamingos do John Waters, aquele filme em que a protagonista faz atos escatológicos de coprofagia e afins. Se você é sensível a temas como esse, também violência, interações humanas bizarras, escatologia e até crueldade com animais, esse vídeo não é para você ver comendo e muito menos se você tem algum tipo de sensibilidade. Eu vou explicar o filme, tanto os bastidores, as polêmicas e também dar alguns detalhes sobre o filme, fazer um review. E entender se é um filme genial ou é só um choque gratuito ou as duas coisas. Could you give us some of your political beliefs? Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth are my politics. Filth is my life. Take whatever you like. E bom, vamos dar um contexto rápido, né, sobre o diretor, né, para entender o Pink Flamingos. A gente precisa conhecer e entender quem foi o diretor John Waters, né, que é um diretor americano que cresceu em Baltimore e ele foi cercado por uma turma de amigos que virou ali um coletivo de Dreamlanders, né? Então ele fazia praticamente filmes sem dinheiro, com os amigos, com vizinhos e tinha uma carismática pessoa que era a Divine, né? Que era uma drag queen ali que ficou bastante conhecida. Então era amigo pessoal de John Waters. E em 1972, com cerca de $12.000, ele escreve, dirige, produz e edita Pink Flamingos. Então ele mesmo diz que estava chapado quando escreveu o roteiro, mas sóbrio na hora de filmar. E qual que era o objetivo? Fazer um filme que fosse literalmente um exercício de mau gosto. Então, o objetivo do filme era esse exercício. Então, o cartaz ele já avisava, né, que o Pink Flamingos era um exercício de mau gosto. E não era uma ironia, mas sim quase ali um manifesto do que ia estar por vir quem assistisse o filme. E é justamente esse filme, rodado nos arredores ali de Baltimore, que vai transformar Waters em ícone de cinema cult e Divine em uma lenda da cultura queer, né, que é conhecido como a cultura LGBT. Então, para o cinema LGBT, a Divine se torna aí essa pessoa importante. E aqui você pode notar, né, principalmente no pôster clássico, né, a Divine de vestido vermelho e com uma arma apontada. E claro, esse não foi também o primeiro filme que Divine aparece dirigido por John Waters, mas foi o filme mais polêmico dele. E aí vamos entrar agora na premissa, né, a premissa da protagonista, né, e entender um pouco mais do filme de uma forma resumida. E claro, fica por sua conta e risco de assistir o filme, de ir atrás do filme, e consegue encontrar ele facilmente na internet. E qual que é a premissa, né? A protagonista de Vine vivendo como Babs Johnson e uma criminosa bem underground que mora ali num trailer cheio de plástico rosa, com sua mãe chamada Ed, que é obcecada por ovos, e um filho delinquente chamado Crackers e sua amiga Cotton. E aí um tabloide declara que Divine é a pessoa mais imunda viva. E ela acaba amando esse título e ela acaba vivendo, né, essa vida de ser a pessoa mais imunda. Tipo um selo de qualidade que determina quem é a pessoa mais imunda já, já presente naquele momento. Então ela acaba ficando orgulhosa desse título, até que entra um casal de vilão. Sim, existem os vilões do filme, que é a Connie e o Raymond, né, que eles são um casal de ricos totalmente e moralmente podres e decidem roubar esse título da Divine. Então você tem aí o início de uma guerra que seria essa guerra da imundície. E aí, como os Marbles eles
comandam um esquema bem tenebroso. Eles acabam sequestrando mulheres, eles mantêm as vítimas presas, realizam atos com essas vítimas através do seu mordomo, né, que fazem esses atos, e depois vendem esses bebês para casais lésbicos e com dinheiro eles vão financiando ali vendas de outros materiais ilícitos e afins. Isso tudo é mostrado de uma forma exagerada, de uma forma bem caricato, mas construído para ser o pior do pior ali do que você vai ver. Então é tudo de uma forma extravagante. O filme em si ele é extravagante. E ao mesmo tempo, Divine, ela vive dos próprios crimes e bizarrices que ela vai fazendo, sempre cercada de gente mais marginalizada e de situações totalmente grotescas. Então o filme ele se passa, você vai tendo cenas grotescas ocorrendo durante filmes e cenas tão absurdas que você fica pensando, peraí, mas não tem ninguém para impedir que esse tipo de situação, esse seja um dos incômodos que o filme traz diante dessa jornada, né? É como se não existisse penalidade para cada situação que você vai assistindo naquela tela. E a trama acaba virando um duelo de quem consegue cometer os atos mais degradantes para provar quem de fato é a pessoa mais imunda. Então existe essa guerra que vai ocorrendo. E o filme ele vai escalando não aos poucos, né? Você já vai tendo situações bizarras, mas você vai tendo escalonamento de festas bizarras, de atos de interações humanas em locais sujos, exibições públicas disso, humilhações, e até mesmo você vai notando que tudo sempre tem aquele humor negro, né? Que parece perguntar, você ainda está assistindo essa obra? Então, até onde você aguenta assistir? Então, o filme ele flerta com essas características. É como se fosse um ato experimental para entender até onde você aguenta ver cenas bizarras como aquela. E vai acontecendo inúmeras situações, pessoas vão sendo mortas, aparecem policiais que parecem os únicos 2 policiais do lugar para tentar impedir e acabam sendo mortos. E você não tem mais nenhum outra cena de penalidade, de pessoas sofrendo algum tipo de penalidade, mostrando que é uma anarquia pura, né, que você está assistindo ali. E aí no final, Divine captura Connie e Raymond, né? Então ele tem todas as situações, o Connie e Raymond, o caso acaba sendo capturado, eles passam por um tipo de tribunal do povo em plena rua, com um monte de plateia ali de freaks, né, de monstros e etc. E eles são julgados pelos crimes executados da forma mais performática e toda carnavalesco, né, jorrando sangue para todo lado, assim, é algo muito como se fosse um show, como se estivesse transmitindo um show de toda essa cena que ocorre ali no clímax do filme, né? Burn my mama's house down, will you? You goddamn worm. E aí vem a cena que ficou pra história do cinema, onde a Divine andando pela rua, vê um cachorro, né, que está ali realizando suas necessidades naturais, e ela pega aquilo e começa a ingerir. Sem truque, sem efeito especial, puramente artístico, né? E aí a narração de John Waters, que ainda faz questão de garantir que o que está acontecendo é uma coisa real ali, então não tem efeito especial, né? Ele fala na sua narração que é algo real. E a sequência termina com o Divine se gabando, comemorando sua posição e como a pessoa mais imunda viva, e o filme encerra nesse auge de nojeira e triunfo, né? Então, esse foi o filme, o resumo do filme de uma forma geral. Obviamente que trazer detalhes do filme em si, não sei até o quanto o YouTube iria deixar trazer todos os detalhes do filme, mas é um filme bastante pesado
para quem não tem o costume de assistir conteúdos desse tipo. É um filme bem direto, não poupam as cenas, e isso pode acabar incomodando pessoas. E, claro, existem as polêmicas dos bastidores. Algumas histórias que não sei o quanto são verdades, né? São histórias ali coletadas, também disseram que foram histórias que a própria Divine e John contaram, mas a primeira história, assim, que parece ser uma história de bastidores bem interessante, né? As filmagens elas ocorreram entre outubro de 71 e janeiro de 72. E o que acontecia, né? A galera ela ia morando num lugar onde eram filmados as cenas e não tinha água quente, né? Então eles viviam meio num clima de comunidade hippie. Então todo mundo fazia de tudo, o pessoal atuava, carregava equipamento e ajudava na parte da arte ali, né? Então, óbvio, o orçamento muito baixo ali, $12.000, então todo mundo fazia de tudo. E aí você tinha uma estética colorida e exagerada no filme justamente pela falta de recursos, de grana. E eles usavam a tinta de parede, figurinos improvisados, maquiagem pesada. E isso acabou virando a identidade visual de John Waters, né? Então ele, com essa estética mais Baltimore, né? Ele batiza o nome dessa estética. E Divine, como era o coração do negócio, do filme, ele acordava de madrugada, fazia toda aquela maquiagem e ia pro set, já vestido. E tinha gente que ia trabalhar de manhã e passava de carro pelo set e quase batia o carro, vendo ali aquela figura gigante, loira, em vestido vermelho, parada no acostamento. Então tinha gente que se assustava, ficava assim, surpreso ao ver ali a Divine. E sobre as cenas onde a Divine ali, ela acaba comendo o que o cachorro solta, ela contou que passou horas seguindo ali o cachorro com a câmera até conseguir o take definitivo, e quando acabou batendo ali um medo, né? Tipo, e se isso me fizer mal, né? E aí ela ligou para um hospital fingindo ser mãe de uma criança que tinha, e só para perguntar o que podia acontecer, né? E aí, óbvio, mais tarde Divine ficou ali preso, falou que ficou preso a essa cena. Então as pessoas começavam a atrelar dizendo que ela tinha esse fetiche, que gostava daquilo e mandava esses presentes temáticos, e todo mundo só queria falar disso pra ela. E estava no roteiro, era pra chocar e topou, mas não era um fetiche em si, era apenas um ato de performance. Mas isso acabou ficando gravado ali na carreira dela, como uma cena ali chocante, e que, bom, isso levou aí pro resto da vida. Aquela coisa, né? Será que é gênio, coragem, responsabilidade, tudo junto? Aí vai de você decidir como você enxerga, né? Será que vale tudo pela arte, tudo? Será que compensa realizar, ter esse símbolo na sua carreira, realizar ações que podem acabar marcando a sua carreira em cima disso? I'm not a juvenile delinquent. E claro, Pink Flamingos ele foi banido, né, obviamente, na Austrália, na Suíça, em partes ali no Canadá, Noruega e até no Reino Unido. E autoridades citavam as cenas explícitas, as ali de interações entre pessoas, como algo vil e repulsivo, né, porque tinha cenas explícitas, com close ali explícito da cena ocorrendo. Só que a polêmica mais sensível, né, que tá ali no filme é a cena de um frango, né, de um frango ali vivo, onde os personagens eles começam a interagir sobre o animal. E aí o animal acaba morrendo. Isso rendeu críticas de crueldade de animais, discussões que vão até hoje. E o Waters sempre responde que comprou a galinha no mercado, que vendia ali abatidas ali, e de qualquer forma ela iria morrer, e ele disse que só se arrepende de ter colocado a atriz Cook Muller, né, numa situação tão desconfortável, mas que o animal ia morrer da mesma forma. E claro que isso fez com que o filme ele envelhecesse um pouco mal nesse sentido,
E é totalmente compreensível quem não consiga assistir essa cena, passar por essa cena e não conseguir aguentar ver do começo ao fim a cena. E aí, claro que em 1997, uma nova classificação na Austrália voltou a barrar o filme, por mostrar, né, cenas de interações humanas reais em close, né? Então tinha um close ali bem explícito. E por outro lado, enquanto a censura tentava enterrar o filme, o público underground transformava Pink Flamingos num fenômeno do Midnight Movie, né? Então ele ficou quase 2 anos em cartaz em uma sala em Nova York, teve sessões lotadas por uma década em Los Angeles e virou um ritual de exibição em universidades e cineclubs, festivais alternativos e etc. Então foi um filme que acabou ganhando o seu marco histórico de qualquer forma. E faz parte aí com certeza vai fazer parte da história do cinema pelo resto da vida. Então críticos como Roger Ebert, né, eles odiaram o filme, deram 0 estrelas e ele odiou, deixou o filme muito repulsivo, mas cineastas e teóricos do cinema LGBT abraçaram a obra, chamando o filme de um dos marcos do cinema LGBT e da cultura punk, e isso acabou fazendo com que o filme ganhasse toda a notoriedade que ele tem até hoje. Então, de uma forma geral, o que esse filme ele acaba dizendo, né? Qual que é a mensagem por trás do filme? Falando de Pink Flamingo, né, muita gente lê o filme como um grande ataque à hipocrisia moral. E o Waters não está mostrando pessoas limpas e uma pessoa suja, né? Ele coloca todo mundo na lama, criminosos, classe média, freaks, família, essa questão da sexualidade, tudo é virado do avesso nesse filme. E Divine, né, a drag queen, né, criminosa, acaba sendo mais honesta sobre a própria imundície do que os vilões que infligem moralidade enquanto fazem atos de repúdios, né, algo repudiante ali para a humanidade de uma forma geral. E ao exagerar tanto, né, o filme ele escancara também como a sociedade ama consumir choque e desgraça como entretenimento. A execução dos Marbles em plena rua, tratada como espetáculo, é um espelhinho bem desagradável da cultura de linchamento moral e do sensacionalismo dos tabloides, algo que hoje, principalmente, a gente consegue ver visivelmente, né, com as redes sociais, a gente vê linchamentos, a gente vive como se você pegar Pink Flamingo, é como se fosse um retrato atual da sociedade de uma forma geral, né? E ao mesmo tempo a gente não precisa nem romantizar tudo, né? A cena do frango, por exemplo, é um ponto que o filme atravessa uma linha ética muito clara. E dá para reconhecer a importância do filme para o cinema independente e o cinema LGBT. E ainda a gente pode criticar fortemente essa escolha. Um filme nada justifica a crueldade com animais, com seres humanos, se tratando de arte. Então, os filmes têm os seus problemas, né? E você tá ali muito livre para fazer críticas em cima, né? Assim como o filme, o John Waters, ele aceita essas críticas, ele rebate essas críticas de uma forma bem amistosa, né? Ele entende que aquilo talvez não deveria ter sido daquela forma, mas eram outros tempos, né? Então leis foram surgindo para que isso não ocorresse, inclusive até leis que protegem os atores, né? De muitas situações também que ocorriam em sets de filmagens. Então o filme ele é um manifesto de mau gosto, uma sátira extrema da moral americana, um marco da cultura LGBT e um filme que sim comete excessos que hoje são difíceis de defender. Mas a gente não pode tirar a importância do filme como todo, né? E ele consegue flertar ainda com os dias atuais de alguma forma. Então, no fim da conta, Pink Flamingos é um daqueles filmes que eu não recomendo para todo mundo. E se você é curioso sobre a história do cinema, sobre o cinema LGBT, a cultura underground, quer entender de onde vem parte da estética camp e punk dos anos 70 em diante, vale assistir por esse contexto. Mas eu não recomendo assistir essa obra cinematográfica almoçando com a família. É um filme para você entender esse movimento underground. E vai preparado, porque esse não é só um filme chocante, é um filme que ainda hoje disputa espaço entre arte, um pouco de sujeira e com certeza flerta ali com a ética. Então
principalmente quando a gente está falando ali das cenas de animais. Então, Pink Flamingos, né, é um clássico no sentido de legado, mas não é um clássico confortável. É uma obra que existe para testar os limites, causar algumas risadas nervosas e fazer você se perguntar: por que eu tô vendo isso e por que eu não consigo desviar os meus olhos assistindo esse filme? Então, esse é Pink Flamingos, né? E aí eu quero saber de você. Você já assistiu Pink Flamingos? Você acha que é arte, que é um choque gratuito, que é os dois? Qual foi a cena que mais te marcou assistindo o filme? Ou que você não suportou e já fechou o filme, não terminou de assistir? E, claro, não deixe de acompanhar os vídeos, né? Comente aqui, faça comentários aqui, se inscreva no canal. E se você quiser mais vídeos sobre filmes extremos, né, censura e cinema cult, já manda aquele like para eu saber, e também comente o filme que você quer obter mais detalhes, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo todos vocês nos próximos vídeos. Até mais, pessoal.